Agora é xadrez. Curta, compartilhe. Eu sou o César. Simbora ver essa partidaça. Magnus versus Vachier-Lagrave, 18ª rodada do Campeonato Mundial de Blitz. Ambos precisam ganhar para ir para a fase eliminatória. Então, o Vachier-Lagrave inicia com um lance E4, Magnus com C5. Temos uma siciliana aqui, cavalo F3, E6, cavalo C3 e A6. Depois do lance D4, C por D4, Vachier toma de dama, dando ideias de roque longo. Magnus continua seu desenvolvimento com B5 e temos bispo F4. Bispo B7, roque longo. Bom, Vachier aqui já deixou claro. Ataque em flancos opostos. Ele vem com tudo, precisa da vitória. Como o Magnus vai reagir nessa posição? De certa forma, ele também já está se preparando para isso. Então, ele manda o lance cavalo F6. Depois disso, vem bispo D3. E agora, Magnus começa com uma sequência muito boa. Através de ganhos de tempos, ele conclui o seu desenvolvimento. Então vem o primeiro lance, cavalo C6 ameaçando a dama. Lembre-se, toda vez que você centralizar uma dama no tabuleiro numa abertura, ela pode ser alvo de ameaças. E nesse caso aqui, Magnus aproveita para ganhar tempos. Depois de dama E3, vem o lance cavalo B4. Este lance ele cria uma ameaça sobre o bispo. E também ele traz uma segunda ideia que vamos ver. Depois de rei B1, vem torre C8 se apropriando da coluna C. É típico na siciliana a torre vir para C8. E aqui tem ideias de, muitas vezes até de sacrificar essa torre em cima do cavalo para dobrar a estrutura. Isso daqui é muito difícil de defender. Temos até algumas partidas, o Kasparov, por exemplo, é uma referência nesse tipo de sacrifício. Então agora vem o lance polêmico aqui, A3. Ele cria uma ameaça sobre o cavalo, porém também ele estabelece um ponto de contato. E aqui está uma grande questão estratégica. Magnus já tem um peão em B5. E se esse cavalo sair daqui, vai abrir a possibilidade de jogar um B4 ameaçando o cavalo e peão. E aqui a gente vai abrir a estrutura que defende o rei das brancas. Mas vamos ver como seguiu então. Magnus aqui faz o brilhantíssimo lance bispo C5, ganhando outro tempo sobre a dama. Já é o segundo tempo que ele ganha através da posição da dama das brancas. Vem dama E2. E agora sim, cavalo captura o bispo de D3. Vachier recaptura de torre. E agora, imediatamente, vem o lance B4. Como comentado, temos um ponto de contato e o Magnus aproveita imediatamente essa situação. Agora, A por B, bispo captura e vem o lance bispo E5. Qual que é a ideia desse lance aqui? O preto ainda não fez o roque e o branco está melhor desenvolvido. O cavalo aqui de F6, ele é um defensor do ponto de D7 aqui. E o preto precisa rocar. Assim que ele efetuar o roque, se houver essa troca de cavalo, a torre aqui consegue pressionar este peão. Vamos ver como seguiu a partida aqui. Magnus faz o roque. Vachier joga então cavalo A2 ameaçando o bispo de B4. Magnus aqui avança o peão, defendendo o bispo. E agora Vachier toma em F6, eliminando o cavalo. É que Magnus precisa decidir entre capturar de G ou de dama. Dama é o movimento escolhido aqui, pois ele conserva a sua estrutura, né? É muito importante a segurança do rei. E aqui então Vachier captura o peão de D7, ficando com o peão a mais. Então vamos observar essa posição. Temos roque em flancos opostos, o que dá um forte indício aqui de que a partida não tem chances de empate. E também aqui temos um par de cavalo versus um par de bispo, o que dá também uma grande desigualdade na posição. Não estou falando em vantagem para algum dos lados, e sim uma posição desequilibrada. Peças diferentes se enfrentam. Isso torna as coisas mais atrativas ainda. Então vamos ver como vai
seguir a partida aqui. Então agora o bispo de B7 está sobre ameaça e Magnus aqui então faz bispo C6, tirando o bispo da ameaça, amassando a torre das brancas. E agora a torre recua para D1. E agora Magnus aproveita e conserva o par de bispos com o bispo C5. Temos então agora o lance E5 ameaçando a dama. Dama G6, cavalo E1. Então, par de bispo versus par de cavalo. A posição ela tá meio aberta, né? O que favorece um pouco o par de bispo. Apesar do preto ter um peão a menos, a posição dos bispos ela é superior ao dos cavalos nesse tipo de situação. Vamos ver como continua a partida. Magnus é um exímio jogador que consegue aproveitar muito bem essas nuances aqui. Então aqui ele segue com o plano de A4. Ele precisa expor o rei das brancas para criar alvos e conseguir invadir a posição, né? Criar condições táticas. E mesma coisa o branco fará isso. Então agora vai centraliza o cavalo D3, Magnus recua para E7, e aqui vai inicia o ataque no flanco rei das pretas com H4. Bom, o preto não pode ficar aguardando as ameaças, e o branco, mesma coisa. Então, quem chegar primeiro determina uma estratégia vencedora que pois vai comandar o ataque. Magnus aqui, então, captura o peão de G2, só que em contrapartida ele vai abrir a coluna G para o ataque das brancas. Então, existem prós e contras nesse tipo de tomada. Bom, no mínimo ele calculou todos os riscos aqui e ele tem um plano de contrajogo. Então Vaxi aqui aproveita a situação, então ganha um tempo atacando a dama com a torre de D1. Magnus é obrigado a recuar a dama. E aqui existe uma oferta de troca de damas. Provavelmente a avaliação de Magnus ela está muito baseada nisso, o par de bispo versus o par de cavalo, e aqui ele consegue ter um raio maior de atuação. E aí outra coisa muito importante que a gente deve observar nessa posição é que agora o branco ele não tem o peão extra, porém sobrou uma estrutura mais quebrada por parte das brancas e é mais fácil dos bispos jogarem, a posição está aberta, o preto tem o par de bispos. E ele vai conseguir pressionar com muito mais facilidade pontos frágeis. E vamos ver como segue então. Aqui vai troca a dama, né? Pois a dama das pretas está muito ativa. Magnus recaptura. Temos o lance torre H3. Pois o cavalo estava sobre ameaça. Magnus aqui então joga a torre C4, melhorando a posição da torre, ativando ao máximo, criando algumas ameaças. E aqui vem o lance H5 e agora torre de F, C8. Magnus então dobra a torre e agora começa a rolar uma pressão sobre esta casa aqui de C2. Algo precisa ser feito aqui. Então Vaxi joga este lance aqui, meio único. C3. E aqui a gente tem um tema rolando, né? Porque com este lance aqui, existe uma cravada sobre o rei das brancas. Em todo lance que vai acontecer na partida, sempre existe algo que deve ser defendido por parte das brancas. Então aqui Magnus aproveita e joga a torre D8, imediatamente já criando tema sobre o cavalo. Precisa ser feito esse lance de aproximação do rei para defender o cavalo. Agora Magnus recua o bispo, abrindo outras possibilidades. Vem então o lance torre G3. Esse lance cria uma ameaça direta sobre o rei das pretas, o ponto G7. E Magnus responde imediatamente com o lance G6, cortando essa ameaça direta. Vaxi aqui troca e Magnus recaptura com o peão de F. Veja bem, o bispo ele atua muito bem defendendo, reforçando o ponto de G6, enquanto temos um outro peão também defendendo, mas ao mesmo tempo que ele defende, ele continua exercendo uma forte pressão sobre esta diagonal branca. Então ele trabalha muito bem em ambos os flancos. E está aqui uma das grandes qualidades de bispo quando temos
essa situação de alas opostas, né? Então ele consegue tanto atuar num dos lados do tabuleiro quanto no outro, dupla função. Isso é excelente. Contrapartida, os cavalos brancos eles estão mais restritos aqui, né? Então, na verdade, sofrendo um forte ataque. E aqui então temos cavalo de AC1, né? Reforçando o cavalo de D3. E aqui Magnus joga torre E4. Existe aqui agora já uma ameaça direta de capturar esse peão de E5 devido à cravada do cavalo. Baixei aqui então defende, né, com a torre. Magnus aqui captura. E veja bem, essa troca do Magnus ela tem um fundamento estratégico também, pois a estrutura de peões das brancas aqui ela fica totalmente debilitada. Aqui temos 2 peões dobrados, né? E isso daqui, quanto mais o final se aproxima na partida, mais frágil se torna esse tipo de situação, pois preciso envolver outras peças maiores para defender esses peões. E aqui, em contrapartida, o preto ele tem já 2 peões passados, o que dá um claro indício e já uma vantagem na posição, pois esses peões vão ser avançados. Então, depois desse lance aqui, imediatamente, o Magnus já joga H5. Temos, então, aqui o lance rei D2. Veja bem, o bispo e a torre estão cravando o rei. E o Magnus não vai dar suspiro nessa posição. Vem aqui agora rei G7, colocando o rei em torno da batalha, aqui para sustentar o avanço dos peões, né? Já se melhora imediatamente. Rei E2 e aqui torre B8. Pois esse lance aqui ele cria uma ameaça direta sobre esse peão, fixando o cavalo em D3 para que ele defenda essa casa. Sempre tem uma ameaça na posição. E aqui depois de rei F3, vem o lance G5. E aqui E4 ameaçando o bispo. Magnus, então, joga este lance G4, dando cheque no rei. Veja como ele ganha tempos e progride na posição. Isso é muito importante e essencial e praticamente é o que define a partida, né? Depois desse lance de rei E3, novamente outra ameaça sobre o rei. Olha o par de bispos atuando de forma harmônica, né? E criando várias ameaças. Aqui então Vacher tem que cobrir o cheque com o cavalo. E agora o Magnus recua o bispo para G6. Temos cavalo de C D3 e agora rei H6. Cenário atual, par de bispos atuando de forma brilhante e aqui 2 peões passados. O branco se restringe a uma defesa passiva aqui que ele não vai conseguir sustentar por muito tempo, pois ao mesmo tempo a liberdade da torre das pretas ela continua assediando os peões brancos e criando múltiplas ameaças. Então aqui temos o lance C4 e agora torre F8. A cravada incômoda sobre o cavalo de F3 aqui, alinhado com a torre, mantém a passividade das peças brancas. Em contrapartida, os 2 peões passados das pretas vão incomodar. Então aqui Vacher segue com uma tentativa de contrajogo, ele joga o lance C5, Magnus aqui joga bispo E8, aqui Vacher tira o rei da cravada para tentar ativar seus cavalos, Magnus então captura o cavalo de F4, agora ele troca um bispo pelo cavalo, pois, infelizmente, Vacher, ele toma um blunder, né? Ou seja, ele comete um grave erro ao afastar o rei. É compreensível, né? Pois tipo, essa cravada ela incomoda tanto na partida que ele busca um plano, uma ideia de tentar libertar as peças, mas ele também na pressão do tempo, né? 4 segundos no relógio, e ele acaba cometendo esse grave erro que perde uma peça. Então, depois desse lance, Magnus captura e o Vacher abandona a partida, pois aqui não tem como continuar jogando, né? Poderia aqui recapturar e essa seria a posição resultante, 2 peões passados das pretas e um bispo a menos, né? Isso daqui é dramático, trágico. Então, assim, Magnus consegue um importantíssimo ponto e avança. Que partida, que batalha!
par de bispo versus par de cavalo. E uma partida conduzida de forma brilhante. Temos que agradecer por termos esse xadrez de alto nível e essas partidas sendo disputadas. Curta, compartilhe, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.